bronquiolite, tá? E na parte de introdução, né, é interessante só a gente lembrar como é a anatomia das vias aéreas inferiores, né? Nós temos a traqueia, que se ramifica em 2 brônquios primários, né, que é o direito e o esquerdo, e aí ela vai se ramificando. Lá no finalzinho, né, na parte mais distal, a gente tem os bronquíolos, tá? Que é a parte, né, da via aérea inferior que tem o menor diâmetro, tá? O menor calibre. E a bronquiolite, por definição, é uma doença inflamatória aguda que vai acometer justamente esses bronquíolos, tá? Eles estão mais suscetíveis, né, a esse processo inflamatório por 2 motivos. Nessa região, o epitélio ele acaba sendo mais fino, tá? Isso vai acabar, tanto o fato de ser mais fino, como também a atividade mucociliar na região, ela está mais reduzida, né? Isso predispõe à colonização e também à multiplicação, né? Por vírus na região, tá? Então, acaba que isso acaba predispondo a replicação viral nessa região dos bronquíolos. E associado a isso também é a região da via aérea que tem o menor diâmetro. Então, acaba que ele obstrui com maior facilidade, tá? Então, por definição, a bronquiolite ela é resultante de um processo obstrutivo, tá? Na região dos bronquíolos. E essa obstrução ela vai ocorrer por 2 motivos. Pela produção, impactação por muco, tá? Tem uma produção aumentada de muco devido ao processo inflamatório. E associado a isso, eu tenho edema e necrose do epitélio respiratório na região, tá? Edema pelo processo inflamatório, e a necrose aqui pode ocorrer tanto pela ação direta dos vírus, tá? Que acaba o vírus diretamente, né, invadir a célula, e pode acabar causando um dano, né? E como também pode ser a destruição desse epitélio, né, pode ser consequência da resposta inflamatória também. Então, devido ao muco e devido a esse edema, né, eu tenho obstrução do bronquíolo, tá? E, por definição, a SDP traz, né, que a bronquiolite, ela se aplica ao primeiro episódio de sibilância em crianças menores que 12 meses, tá, menor que 1 ano, associado a um quadro viral, tá? A bronquiolite, ela acaba que o paciente ele pode ter, assim, mais de um episódio, né, durante a sua infância, mas são casos isolados. Se eu tenho uma criança que está sibilando de forma recorrente, eu já vou pensar em outros diagnósticos, né? Vou pensar em sibilância recorrente pós-viral, tá? Que nesse caso, né, eu vou ter um quadro que vai ser transitório, tende a melhorar, né, após os 3, 5 anos. Nesse quadro, né, toda vez que o paciente ele acaba tendo infecção viral de via aérea inferior, né, ele pode começar a sibilar, mas não significa que ele vai ser um adulto, né, que tenha problemas respiratórios, tá? É um quadro que é transitório. E a gente vai pensar nisso e a gente pensa também, né, que pode ser uma criança que tenha predisposição até a asma, tá? Mas aí eu já vou ter um histórico familiar positivo. Crianças com asma geralmente têm outras atopias associadas, como dermatite atópica, rinite alérgica também, tá? Então, se é uma criança que sibilou somente uma vez, né, teve 2 episódios de sibilância na infância de forma espaçada, né, a gente pensa em bronquiolite. Agora, se for uma sibilância recorrente, a gente pensa em asma na infância, né, e sibilância recorrente pós-viral, tá? Que era o antigo latente sibilante. E devido, né, à obstrução nos bronquíolos, essa criança ela pode acabar aprisionando o ar, né, porque nosso processo de respiração, né, a inspiração ocorre, o ar ele entra, né, com os da musculatura e ele acaba saindo de forma passiva. Então, essa criança ela tem um pouco de dificuldade, né, de colocar o ar para fora, então ele acaba aprisionando mais ar. Pela obstrução, posso ter também a atelectasia, né, em algum segmento do pulmão. E, basicamente, então, é isso. Essa é a definição, tá, de bronquiolite. E o principal agente causador vai ser o vírus sincial respiratório, né,
Esse vírus ele está presente aí em 50% a 80% dos casos de bronquiolite, tá? O principal agente etiológico. Co-infecções, elas podem ocorrer em até 30% dos casos, tá? O mais comum é que se tenha, ao mesmo tempo, o vírus sincicial respiratório, né, junto com o rinovírus, tá? A gente descobre através do painel viral. E outros vírus que também podem desencadear o quadro de bronquiolite, né, é o rinovírus, o parainfluenza, o influenza, adenovírus, o coronavírus e também o metapneumovírus humano, tá? Então, esse aqui é o vírus sincicial respiratório, ele é um vírus de RNA, da família Paramyxoviridae, tá? E ele tem, basicamente, ele existe na forma de duas cepas, que é a forma A e B, sendo que a A acaba sendo mais grave, tá? Sobre a idade, tem um pico, né? Os casos, tem estudos que mostram, né, que eu tenho uma maior incidência em crianças entre 2 a 3 meses de idade, e até 2 anos, quase todas as crianças vão ter desenvolvido um quadro de bronquiolite, tá? Pensem que a bronquiolite, ela é uma doença que acomete criança pequena, tá? Não criança mais velha. Se eu tenho um bebê que está sibilando depois dos 2 anos, eu já não vou considerar que seja por bronquiolite, tá? Então, isso ocorre, né, porque por questões da anatomia da própria via aérea da criança, né, se ela é muito pequena, consequentemente os brônquios são ainda menores, né, então eles acabam que obstruem com maior facilidade, tá? Então, como tem uma criança que está crescendo, né, a anatomia da via aérea está mudando depois dos 2 anos, né, não é que seja pouco provável, né, não vai ocorrer. Então, se eu tenho uma criança que sibila depois disso, eu já considero aquelas duas outras coisas, né, que é a sibilância recorrente pós-viral e cogito também um diagnóstico de asma, tá? Sobre a internação, ela é necessária em 1 a 2% dos casos de bronquiolite, tá? E nesses pacientes que internam, 10 a 15% vão necessitar de um suporte em unidade de terapia intensiva, tá? E quais são os fatores de risco? Tá? Idade, menor que 3 meses, né? Tanto pela anatomia da via aérea, como também por questões relacionadas ao sistema imunológico, né? Uma criança muito pequena, ela acaba tendo um sistema imune um pouco mais sensível, né? Também temos como fator de risco prematuridade, né? Crianças menores que 32 semanas, né? São crianças que aí não se desenvolveram, né? Nasceram antes do tempo, nasceram sem ter se desenvolvido completamente, né? E tem também as questões relacionadas à parte imune, né? Eu tenho uma maior vulnerabilidade imunológica em crianças prematuras. Crianças também que têm displasia broncopulmonar, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma doença pulmonar crônica, típica da criança prematura que necessitou de ventilação mecânica invasiva por tempo prolongado, tá? Então, são pacientes que acabam desenvolvendo hipoplasia pulmonar, hipertensão pulmonar, e aí, quando desenvolvem, né, bronquiolite, acaba que eles cursam com quadros mais graves e com desfechos mais desfavoráveis também, tá? Crianças que têm cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica também desenvolvem casos mais graves, tá? Crianças com imunodeficiência, aqueles que não tiveram acesso a leite materno, né? O leite materno ele tem uma função protetora, né? É importante tanto para o desenvolvimento físico como imunológico da criança. Crianças, né, que são tabagistas passivas, né, que têm um familiar que fuma. E também crianças que têm contato com aglomerações, que estão em creches, tá? Já que vão ter uma maior probabilidade de ter contato com esses vírus que podem causar doença. Sobre o quadro clínico, inicialmente, né, 4 a 6 dias após entrar em contato com o vírus, essas crianças desenvolvem uma clínica muito parecida com uma infecção de vias aéreas superiores, tá? Podem ter coriza, obstrução nasal, podem espirrar.
Podem ter uma febre baixa também, tá? A febre, ela está presente em 1/3 dos casos. E aí, né, após essa fase inicial, né, essas crianças evoluem, né, 2 a 3 dias depois com os sintomas mais típicos da bronquiolite, né? Então, a criança pode apresentar tosse, gemência, a hipoxemia, né? A criança pode apresentar alguma dessaturação, né? E essa dessaturação pode ser mais discreta, né? Ou mais proeminente. Ele pode apresentar dispneia, taquipneia também, sinais de desconforto respiratório, né? Como tiragem de fúrcula, tiragem subcostal, intercostal, batimento de asa, tá? Aumenta também o tempo expiratório, né, porque a expiração ocorre de forma passiva, então o paciente ele tem dificuldade para exalar o ar. Os sibilos são um achado bem clássico, tá, que reflete, né, esse processo obstrutivo na via aérea. Só que, né, algumas crianças, né, tem até algumas literaturas que falam sobre isso, podem apresentar estertores também, tá? Só que aqui, né, a fisiopatologia do estertor, da bronquiolite, não é a mesma da pneumonia, tá? Na pneumonia, a gente tem uma criança, né, que tem líquido dentro do alvéolo, né, e é daí que vem esse barulhinho. Já o estertor da bronquiolite, né, ele tende a ser mais difuso, né, e ele vai ocorrer devido à impactação e desimpactação, tá, do bronquíolo pelo muco, tá? Eu tenho uma via aérea que está cheia de muco, está cheia de debris, então, durante a respiração, né, a impactação e a desimpactação pelo muco pode gerar um som que na ausculta se assemelha a um estertor, tá? E os lactentes muito pequenos, né, e crianças prematuras, geralmente tendem a ter quadro atípico para quase tudo, né, e aqui não é diferente. Então, tem crianças, né, muito pequenas e prematuras, né, que podem apresentar somente a apneia, tá? Que a apneia pode ser o único sinal clínico de bronquiolite. Você consegue identificar que o seu filho está realmente com dificuldade para respirar? Então, a criança apresenta batimento de asa. A gente pode ver um afundamento abaixo das costelas ou entre as costelas. A criança fica com a boquinha roxa ou pálida e também é um sinal de esforço. Esses são alguns sintomas. Se você notar afundamento também na parte da clavícula, perto do pescoço, leve o bebê ao hospital. Então, esse é basicamente os achados de desconforto respiratório, tá? São as tiragens, né, batimento de asa, sinal de hipoxemia, tanto de saturação como cianose também. E a criança, né, que chega com essa clínica sibilando, né, o sibilo, ele vai apontar fortemente para o diagnóstico de bronquiolite, tá? Mas o diagnóstico não depende exclusivamente do sibilo. Então, se eu tenho um bebezinho, né, que está com um quadro viral bem sugestivo, né, é menor que 2 anos e está com algum sinal de desconforto respiratório, a gente vai cogitar a probabilidade da possibilidade que seja bronquiolite, tá? Então, não necessariamente essa criança vai estar sibilando, tá? A gente seguia por isso, né? Pensem sempre, criança menor que 2 anos, com infecção viral e desconforto respiratório, tá? A SBP, ela tem essa tabelinha, tá? Para a gente classificar, tá? Essa criança, e aí a gente pode classificar em uma bronquiolite leve, moderada ou grave, tá? E aí nós levamos em consideração como está a ingestão oral da criança, tá? Se está adequado ou não. Lembrando, né, que se for uma criança, por exemplo, que não está tolerando bem dieta, né, uma criança pequena, isso já é indicação de internação, né, se for uma criança que não tolera ingestão de alimentação via oral. A gente seguia também pela frequência respiratória, tá, pelo grau da taquipneia, ver como estão as tiragens, né, inicialmente nos quadros mais brandos, né, a tiragem ela é mais subcostal, né, e aí em casos mais graves eu tenho tiragem de fúrcula, intercostal também, tem batimento de asa, né? Ele traz também valores de saturação, tá? A gente considera normal aqui, se a saturação estiver acima de 92, né? Geralmente a referência é acima de 95, né? Esperada, mas aqui é acima de 92, tá?
Por exemplo, se estiver abaixo de 90, a gente já considera como um caso de bronquiolite grave, tá? E avalia o comportamento, né? Se a criança está mais irritada, mais letárgica. Lembrem, né, que na hora de avaliar, a gente sempre seguia, né? Na hora de classificar, se eu tenho, por exemplo, algum sinal que está na parte de leve, né? E a outra que está na grave, que é um pouco mais incomum, né? A gente sempre vai se guiar pelo pior parâmetro, tá? Sobre o diagnóstico, ele é clínico, tá? Eu não preciso solicitar nenhum exame para definir que uma criança tem ou não bronquiolite, tá? Então, lembrem sempre, é uma criança sempre menor que 2 anos, tá? Se fosse depois disso, a gente pensa em outros diagnósticos. Então, ela é uma criança muito pequena, que está com infecção viral e está com desconforto respiratório, tá? E aí, para isso, a gente vai precisar só da história clínica e do exame físico, tá? Os exames complementares, eles não são indicados de rotina, né? Mas se eu tiver dúvida diagnóstica, ou suspeita de complicação, ou se for uma criança que estiver mais grave, aí vale a pena solicitar, tá? Por exemplo, a gente pode solicitar o hemograma, e na bronquiolite, os achados, eles são muito inespecíficos, tá? O leuco pode estar normal, os leucócitos, ou eu posso ter uma leucocitose leve, né? Como é causada por vírus, eu posso ter uma linfocitose, ou os linfócitos podem estar normais também. Então, o hemograma, para o diagnóstico, não faz muita diferença, né? Para o diagnóstico em si da bronquiolite. Então, por isso que ele não é necessário. Só que se eu tiver dúvida diagnóstica, né, ele pode me ajudar, né? Por exemplo, infecções bacterianas, né? Eu posso ter uma neutrofilia mais acentuada, posso ter uma leucocitose também, mais proeminente, tá? A gasometria arterial, você solicita para crianças que têm desconforto respiratório significativo, tá? E aí eu posso ter, né? A gente vê sempre PO2 para ver se esse paciente está com hipoxemia, né? VPO2 e VPCO2 também para ver se tem hipercapnia, né? Se o PCO2 está muito aumentado, significa que a criança está retendo muito gás carbônico, né? Lembrem que essas crianças, elas têm uma tendência a aprisionar ar. E devido, né, e se reter, né, muito gás carbônico, né, ela pode acabar evoluindo com uma acidose respiratória, tá? O painel viral, ele não é indicado de rotina, tá? E é utilizado, por exemplo, se eu tiver um surto em ambiente intra-hospitalar, né? Ele é bem útil para fins de pesquisa epidemiológica também. No hospital regional, por exemplo, o painel, ele não é coletado no hospital, tá? Mas a professora Bruna Jacomel, eu não sei se ela ainda tem esse projeto, mas ela tinha esse projeto, né, da UFPA, e aí, quando tinham crianças com bronquiolite, aí os pediatras sinalizavam e ela ia lá para coletar o painel viral, tá? E depois repassava o resultado, né? Mas, assim, era com fins, né? A intenção era fins de pesquisa para a universidade, tá? E também é indicado o painel viral em caso de paciente imunossuprimido, tá? Lá vem, eles testam para vários tipos de vírus, né? E aí vem se é positivo ou não, tá? E o raio-x de tórax, a gente solicita se tiver dúvida diagnóstica, né? Ou se tiver suspeita de alguma complicação associada, tá? E esses são os achados da radiografia de tórax. Eu posso ter sinais de hiperinsuflação, tá? Que se manifesta como, né? Aqui nessa radiografia a gente pode ver, por exemplo, né? Que eu tenho uma hipertransparência, né? Como essa criança retém mais ar, acaba que na radiografia o pulmão ele tende a ficar um pouquinho mais pretinho que o normal, tá? Eu tenho também aumento, né, do espaço, aumento entre os espaços intercostais, posso ter o aumento do diâmetro anteroposterior, tá, do tórax. Nessas duas aqui não dá para ver muito bem, ó, mas aqui dá para perceber, ó, que os arcos costais eles estão mais retificados, tá? E eu tenho também a cúpula diafragmática retificada, tá? Então, esses são os principais achados, né, de sinal de hiperinsuflação, né, sinal de aprisionamento aéreo. E um outro achado, né, é a presença de espessamento peribrônquico, tá? Que muitas vezes pode até
fazer com que a gente fique em dúvida se é realmente espessamento ou se é uma consolidação, tá? O espessamento peribrônquico, né, lembrando da fisiopatologia, né, é uma doença em que eu tenho edema e eu tenho muco dentro da via aérea, né, dentro do bronquíolo. E assim, se eu for fazer o raio-x de uma criança que está normal, né, eu tenho o pulmão pretinho, né, e eu tenho várias linhazinhas. Essas linhas é a trama vascular, né, que são os vasos sanguíneos, né, cheios de sangue. Então, acaba que o sangue ele fica um pouquinho mais hiperdenso na radiografia e a gente consegue visualizar essas linhazinhas, né? Os brônquios secundários, né, terciários, os bronquíolos não são visíveis porque eles estão todos preenchidos por ar, né? Então, fica pretinho, não aparece na radiografia. Mas, né, se tiver com edema, se tiver cheio de muco, ele já passa a ser visível, tá? E aí, como diferenciar o espessamento peribrônquico da consolidação? Tá? No espessamento, eu tenho várias linhazinhas também, né? Que podem ser mais paralelas, mais circulares, né? E elas têm uma distribuição, tá? Mais difusa, tá? E tem essa característica de se concentrar principalmente na região perilar, tá? Ele aparece mais difusamente na radiografia, né? É bilateral, tá? E tem isso de se concentrar principalmente na região perilar, porque nessa região, os bronquíolos, eles são mais calibrosos do que os bronquíolos da periferia, tá, do pulmão. Por isso que eles são mais facilmente visíveis na radiografia de tórax. Enquanto que a consolidação, né, ela tende a ser mais bem localizada, mais segmentada, né? Por exemplo, eu posso ver uma hiperdensidade, em vez de aqui eu consigo perceber, né, que é mais em região perilar, né? Por exemplo, a consolidação, ela tende a ser mais localizada, a hiperdensidade vai estar aqui, por exemplo, no ápice, né, do pulmão direito, né, ou na base, enquanto o outro pulmão está normal, tá? Então, geralmente, é assim que a gente diferencia. Mas em caso de dúvida, né, a gente sempre seguia pela clínica, né, pelo exame físico, né, eu vou avaliar os cultos. Por exemplo, se eu tenho esse raio-x, né, e é um paciente que está sibilando, não há ausculto estertor, né, então é mais provável que realmente seja espessamento peribrônquico pela bronquiolite. Em caso de dúvida, né, se for um paciente que está um pouco mais grave, eu estou em dúvida, né, eu posso lançar a mão também, né, de algum exame de imagem um pouco mais complexo, né, como a tomografia de tórax também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, vão me chamando, vão me avisando. E sobre o tratamento, né, é basicamente medidas de suporte, tá? Não existe um tratamento específico para bronquiolite. Então, se for um paciente que eu atendi, por exemplo, em um ambulatório, né, em um consultório, no posto de saúde, se ele não tiver critério de gravidade, né, você, obviamente, libera a mãe, orienta sobre os sinais de alarme, né, ou seja, se a criança ficar com batimento de asa de nariz, se ficar com as tiragens, né, se ficar roxinho, para ela procurar imediatamente um serviço de saúde, né, procurar o pronto atendimento. Sempre liberar com a orientação de que se acontecer alguma coisa, se a criança piorar, né, para ela procurar o serviço de saúde. Oriente sobre sinais de alarme, é importante também sempre prescrever lavagem nasal, tá? Por exemplo, criança com nariz obstruído, né, que pode ocorrer também, né, como eu falei, né, nos sintomas iniciais aí da bronquiolite. Se a criança fica com o nariz obstruído, ela pode acabar apresentando um desconforto respiratório, piora, né, o desconforto respiratório, ou o desconforto pode vir só pela obstrução nasal, tá? Porque um bebê muito pequeno, ele não vai conseguir assoar o nariz, não vai conseguir puxar o catarro, né? E ele não tem esse entendimento de que ele pode respirar também pela boca. Então, a criança pode ficar desconfortável só por excesso de catarro no nariz. Então, sempre orientar a realizar a lavagem nasal, tá? A lavagem nasal é vida, até para adultos. E prescrever antitérmico caso a criança apresente febre, tá? Hoje em dia, a SBP considera febre a partir de 37,5. Então, são essas medidas de suporte. E aí eu tenho que me atentar, né, quais são os critérios para a gente internar essa criança,
Se tiver tendo apneia, taquipneia, né, precisa de internação pelo risco, né, de insuficiência respiratória. Se for muito pequeno, prematuro, né, tem chance de evoluir com maior gravidade, então é também necessária internação, né. Se tiver desconforto respiratório grave, desaturação, se tiver recusa alimentar ou desidratação importante também, é necessário internar essa criança, tá? E se tiver alguma doença de base, né, que faça com que essa criança tenha um risco maior para evoluir de forma desfavorável, tá? Como é o caso, né, de displasia broncopulmonar, caso de cardiopatia, né? Se for um paciente com imunodeficiência também, eu vou optar por internação. E aí, se for um paciente que está internado, né? Somente se não existe isso, às vezes a criança está taquipneica, saturando 100%, aí a equipe de enfermagem vai lá e coloca no catéter nasal na criança. A gente só prescreve O2 para quem precisa de O2, tá? Então, se tiver desaturação, pode ser feito O2 suplementar, tá? Lembrem, né, que se é uma criança que está muito cansada, né, ela pode acabar ficando sonolenta, né, e pode evoluir com insuficiência respiratória que necessite de intubação. E se a criança tiver, vamos dizer, se ela tiver mamado, se ela tiver se alimentado, né, isso acaba aumentando o risco dela broncoaspirar. Então, se é uma criança que está com desconforto, a gente tem que deixar em dieta zero, né, e prescrever aporte calórico, né, com fluido isotônico e endovenoso. Mas, assim, se, por exemplo, uma criança que não está desconfortável, né, está até tranquila, mas é cardiopata, né, então ela pode continuar se alimentando durante a internação, né. Eu só tenho que me atentar sempre e manter essa criança hidratada, tá? E avaliar se tem ou não indicação de suspensão de dieta. E sempre, né, até no ambiente intra-hospitalar, a gente prescreve a lavagem nasal, tá? Que no caso vai ser feito pela enfermagem. Ou também, né, por estar no ambiente intra-hospitalar, né, a gente pode fazer aspiração nasal, tá? É desconfortável, né, mas também é uma opção, tá? E aí agora para a gente discutir um pouquinho sobre o que não é recomendado e o que se está em estudo, né? Porque atualmente as recomendações é que você só acompanhe o caso, né? Só suporte clínico e que em caso de insuficiência respiratória, né? Não tem para onde fugir a intubação, né? Só que é muito complicado, assim, você tá lá trabalhando, chegar uma criança assim, muito desconfortável, né, porque geralmente é bem comum que chegue, né, dessa forma. É muito difícil o profissional não tentar fazer nada, né, não tentar prescrever nada. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que não são indicadas, né, e acabam sendo feitas, assim, na rotina. Por exemplo, né, toda criança, não só com bronquiolite, mas se tiver qualquer tipo de sinal, sintoma respiratório, né, quando vai no pronto atendimento, sempre sai com a sua receitinha de prednisolona, né, de Clenil-A, e eles não são indicados, tá? Os estudos até mostram que não reduz, o uso de corticoide não reduz a gravidade, não reduz tempo de internação, não reduz também tempo de oxigenoterapia, né, necessidade de intubação. Os estudos mostraram que não mostrou melhora, né? E para piorar, tem os efeitos negativos do uso de corticoide em crianças muito pequenas, né? Porque crianças com bronquiolite têm menos que 2 anos. Esses bebezinhos, eles têm mais risco de evoluir com insuficiência adrenal pelo uso do corticoide, e não só isso, né, a gente tem que lembrar que quando o corticoide é prescrito, né, é pelo seu efeito anti-inflamatório, tá? E nessas crianças pode acabar ocorrendo uma imunossupressão, tá, relativa aí, e isso predispõe ao desenvolvimento de infecções bacterianas secundárias, tá? Então, para terminar de piorar, o corticoide, ele também pode predispor, né, por exemplo, a criança está com bronquiolite, depois pode evoluir para o quadro de pneumonia bacteriana. Então, por isso que hoje em dia ele não é indicado, tá? Em relação aos broncodilatadores, eles têm um efeito, né, broncodilatador, e a gente tem que lembrar que essa não é a fisiopatologia da bronquiolite, né?
O que eu tenho é edema e muco. Então, o broncodilatador, ele tende a não melhorar os quadros, tá? Mas tem algumas crianças que acabam fazendo em menor grau, tá? Bem menor grau, algum grau de broncoconstrição. Então, assim, se chega uma criança muito desconfortável, a gente pode fazer prova terapêutica, prescrever o salbutamol, tá bom? E aí você avalia. Se ela tiver uma melhora com o salbutamol, eu posso deixar prescrito para a criança durante o período de internação. Agora, se não tiver, suspender, tá? Mas faz todo sentido, né? Aqui a fisiopatologia não é broncoconstrição, tá? Antivirais também não são indicados, tá? No mercado tem a ribavirina, que é um antiviral de amplo espectro e acaba cobrindo também o vírus sincicial respiratório, tá? Só que ele não é indicado porque na bula dele tem, tá, que ele só pode ser usado por crianças acima de 3 anos, né? As crianças com bronquiolite são crianças pequenas, né? Geralmente menor que 1 ano, né? Aí, mas a faixa etária de corte é menor de 10 anos, né? Então, não pode ser prescrito, porque é contraindicado nessa faixa etária, tá? E eles também são medicamentos bem custosos, tá? O antibiótico não é usado de rotina, somente se eu tiver infecção bacteriana associada, tá? E a fisioterapia respiratória, ela também não é indicada de rotina, tá? Lembrem que são crianças muito pequenas, tá? Então, com a manipulação, elas podem acabar ficando mais irritadas, mais chorosas, isso pode piorar o desconforto respiratório e levar à desaturação também, tá? Então, a fisio, ela fica restrita, principalmente se essa criança tem risco ou desenvolveu alguma atelectasia por causa, né, da bronquiolite, tá? Então, nesse caso, tem efeito benéfico, tá? Senão, não precisa ser solicitado de rotina. E sobre as terapias que se tem estudo, né? Hoje em dia, né, o medicamento ainda mais bem aceito é o uso da solução salina hipertônica, a 3%, tá? Uso inalatório, tá? E aqui faz sentido, né? Porque ele age na fisiopatologia da doença. A criança inala, né, a solução salina hipertônica, e aí, por osmose, a água, né, que está dentro das células do epitélio, elas vão para o volume do bronquíolo, tá? E isso vai reduzir o edema, né, da mucosa, e desse epitélio, né, e vai fluidificar o muco, né? Então, acaba que ele pode ser eliminado com mais facilidade. Então, tem estudos que mostram, né, que tem benefícios sim, só que ainda é tomado como incerto, tá? Mas pode ser prescrito, tá? E outra coisa também é a cânula nasal de alto fluxo, né? Ela coloca uma pressão positiva nas vias aéreas, tá? E aí acaba que isso ajuda a manter o bronquíolo mais aberto. E tem trabalhos que mostram, né, que o uso de cânula nasal melhora o desconforto, né, melhora também a necessidade de intubação, né, de medidas mais invasivas. Então, acaba sendo uma alternativa em casos moderados a graves, tá? Então, assim, de medicamento, né, que pode ser utilizado, solução salina hipertônica, tá? E broncodilatador como prova terapêutica. Se a criança não melhorar, a gente suspende. E aqui é um exemplo, né, de uma cânula nasal de alto fluxo. E a gente já está acabando, né? Para prevenção, né? Sempre orientada às medidas gerais, né? Higienizar bem as mãos para tudo. Mas aqui o foco é antes de manipular a criança, né? Ou entrar em contato com objetos que a criança usa. É importante evitar aglomerações, né? Para reduzir a probabilidade dessa criança entrar em contato com algum tipo de vírus. Evitar tabagismo passivo na residência, né? E sempre incentivar o aleitamento materno, tá? E ainda falando de profilaxia, né? Hoje, disponível pelo SUS, tem o palivizumab, tá? Que ele é um anticorpo, né, que ataca o vírus sincicial, que é o principal agente causador da bronquiolite. O anticorpo, na verdade, ele não ataca o vírus, tá? Ele tem um mecanismo de ação um pouco diferente, porque, assim,
Para o vírus ele entrar, para ele entrar dentro da célula, ele tem que se ligar a uma proteína específica, né, na célula, né, e a partir do momento que ele se liga, aí ele consegue entrar, tá? O palivizumab, ele meio que compete por esses receptores, tá? Ele se liga, então ele não serve para tratamento. Como ele compete pelos receptores, né, ele faz com que o vírus tenha mais dificuldade de contaminar as células, tá? Então, ele acaba que ajuda a inibir a replicação viral, tá bom? O palivizumab é um medicamento bem caro, disponível pelo SUS, tá? No PROAM e em Altamira, eu não sei se vocês conhecem a doutora Adriana, que é a esposa do doutor Júnior, né? Que vai dar aula amanhã para vocês. Ela é pediatra do PROAM, ela acompanha as crianças até 6 meses de vida, né, nos primeiros 6 meses. E ela prescreve muito, tá? Como tem umas crianças, assim, umas histórias um pouquinho mais cabulosas, ela prescrevia, né, para as crianças que tinham indicação de fazer o palivizumab, né? Que são os prematuros, né? Aqueles que nasceram com menos que 28 semanas, eles recebem um medicamento, né, gratuitamente pelo SUS até 1 ano de idade. Aquelas crianças que têm também displasia broncopulmonar, né, e dependem de oxigênio suplementar, têm direito a receber medicamento até 2 anos, e os pacientes cardiopatas com repercussão hemodinâmica recebem até 1 ano de idade, tá? O esquema é 15 miligramas quilo intramuscular, tá? Que é feito mensalmente durante o período, né, de sazonalidade, onde os vírus aí estão correndo solto, né? E é o período onde as crianças necessitam mais de atendimento médico, né, por causa de quadros respiratórios. Esse período aqui no Pará, ele vai de mais ou menos, né, de março até mais ou menos agosto. Agora, por exemplo, esse mês é uma desacelerada. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Tudo certo? Vocês ainda estão me ouvindo? Tudo na paz, professora. A gente também já tinha tido uma prévia desse assunto com a doutora Yasmin também. Ah, sim, que bacana, então. Mas é um assunto bem tranquilo, tá? Então, bronquiolite, criança menor que 2 anos, né? Com quadro viral, típico viral, desconforto respiratório. Não precisa necessariamente se doar, né? Sobre o tratamento, diagnóstico é clínico, e sobre o tratamento é só suporte mesmo, tá? E a gente acaba que, se chega uma criança muito grave, muito desconfortável, gente,